Que fase vive o Corinthians em quando a gente pensa que já viu de tudo no Parque São Jorge, vem mais uma bomba para mostrar que o buraco é ainda mais fundo. O clube, que já carrega uma série de problemas dentro de campo, agora enfrenta uma crise institucional que beira o absurdo. Primeiro, o uso escancarado do cartão corporativo por Andrés Sanches em festas de fim de ano, mesmo estando de férias. Agora os holofotes se voltam para Duílio Monteiro Alves, ex-presidente do clube, que aparece no centro de uma nova polêmica envolvendo notas fiscais, gastos duvidosos e um possível esquema de desvio de verba. A reportagem publicada pelo G jogou luz em algo que, se não for tratado com seriedade, pode afundar ainda mais o Corinthians. Segundo os dados levantados e confirmados após 6 dias de apuração, Duílio utilizou mais de R$80 mil do clube em apenas 40 dias. E os gastos, meus amigos, não têm nada a ver com futebol. Vinhos, chocolates, refeições caras, fast food, cerveja, até remédio para disfunção erétil aparecem entre os itens pagos com dinheiro do clube. Parece piada, mas é real. Isso não é episódio de série nem paródia de programa de humor. É o Corinthians sendo esvaziado por dentro de forma descarada por gente que deveria zelar pelo clube. E o mais grave é que boa parte desses gastos foi feita em dinheiro vivo. Isso mesmo. Ao contrário do cartão corporativo do Andrés, que era usado como se fosse o próprio cartão pessoal em plena viagem de lazer, no caso do Duílio os valores foram adiantados diretamente para ele. E aí, como controlar, como fiscalizar, como rastrear com precisão o que foi feito com esse montante? O uso de verba em espécie já levanta suspeitas por si só, mas a natureza dos gastos é que torna tudo ainda mais alarmante. Porque, vamos ser sinceros, há situações em que o presidente do clube até pode precisar fazer uma reunião em restaurante com um empresário, fechar um negócio de última hora, tudo certo. Isso faz parte da rotina de quem comanda um clube do tamanho do Corinthians. Mas comprar medicamento íntimo em farmácia em pleno dia de semifinal da Sul-Americana usando o dinheiro do clube ultrapassa todos os limites do razoável. E isso, infelizmente, virou símbolo do que está sendo feito com o clube. Um retrato escancarado do descaso, da falta de compromisso e do abuso de poder. O Corinthians virou chacota até entre os rivais, não pelos resultados dentro de campo, mas pela sujeira institucional que se espalha nos bastidores. Não tem como separar uma coisa da outra. O clube está à deriva. O presidente atual tenta apagar incêndio atrás de incêndio enquanto ainda lida com as consequências de uma herança maldita recheada de desmandos, dívidas e desconfianças. Mas a história vai ficando ainda mais estranha. Entre as diversas notas fiscais apresentadas como justificativas para os gastos de Duílio, R$30 mil foram direcionados a um mercadinho na zona sul de São Paulo. Até aí tudo bem. Mas quando o repórter foi checar o endereço desse tal mercadinho, deu de cara com uma residência. Um imóvel comum sem qualquer sinal de que ali funciona ou funcionou algum estabelecimento comercial. Os próprios moradores disseram que nunca teve mercado nenhum por ali. Isso, meu amigo, deixa de ser só um erro contábil ou uma despesa mal explicada. Isso é indício sério de fraude. De gasto simulado. De esquema. E o nome de um assessor pessoal que teria assinado várias dessas notas aparece no relatório. Só que ele negou ter feito qualquer uma dessas assinaturas. Aí vem o checkmate. A equipe da reportagem foi até a junta comercial, checou a documentação da empresa em questão e descobriu que a assinatura é sim compatível com a que consta nos registros oficiais. Ou seja, ou ele mentiu ou alguém falsificou com habilidade. De qualquer forma, há muita coisa nebulosa nesse caso. Muita mesmo. E o mais assustador é perceber que dentro do próprio clube ninguém fez absolutamente nada até agora. O Conselho Deliberativo do Corinthians, que deveria ser o principal fiscal dessas gestões, permanece apático. Inerte. Humilhado. Quando deveria estar cobrando explicações, instaurando investigações internas, promovendo punições, o Conselho simplesmente finge que nada aconteceu. Como se o clube não estivesse sendo dilapidado dia após dia por gente que age como se estivesse acima de qualquer regra, de qualquer moral. E o torcedor, aquele que sofre no estádio, que compra a camisa, que paga, o fiel torcedor mesmo na fase ruim, fica sem saber o que fazer. Porque parece que ninguém está disposto a assumir a responsabilidade que tem. O Duílio, por sua vez, nega tudo. Disse que os documentos podem ter sido manipulados, que não reconhece algumas notas, que inclusive houve o furto de arquivos do clube e que por isso registrou um boletim de ocorrência.
A pergunta que fica é se houve furto, o que tinha nesses documentos, o que está sendo escondido que não foi revelado ainda, porque se já estamos falando de gastos incompatíveis, notas suspeitas, endereços fantasmas, farmácias aleatórias e uso de dinheiro vivo, imagine só o que pode ter nos documentos que desapareceram. Isso é muito mais do que um escândalo pontual. Isso tem cara de esquema montado, estruturado, operado com a certeza de que nada aconteceria. E realmente nada aconteceu. Andrés devolveu os R$ 15.000 depois que o uso do cartão veio a público. E só devolveu porque foi pego. Imagina o que já foi gasto e não apareceu, imagina o que pode ter sido desviado e ficou por isso mesmo. A desculpa dele foi inacreditável. Disse que confundiu os cartões. Que achou que estava usando o pessoal. Agora me diga, se você gasta R$ 15.000 no seu cartão, você não percebe na fatura, se gasta isso todo mês e de repente a fatura vem mais barata, não vai levantar uma sobrancelha sequer, mas é isso. A cara de pau é tão grande quanto a impunidade. Voltando ao Duílio, a compra do remédio em Fortaleza aconteceu justamente no dia da semifinal contra o próprio Fortaleza pela Sul-Americana. Ou seja, o presidente estava viajando com o clube. Teoricamente representando a instituição, mas agindo como se tivesse num passeio pago com dinheiro alheio. Isso não é só falta de ética. Isso é um deboche. Um escárnio. Um tapa na cara de quem ama o Corinthians de verdade. E ainda tem mais. A lista de gastos inclui itens como chocolates, refeições caras, fast food, cervejas e diversas outras compras que claramente não têm qualquer relação com a administração de um clube de futebol. Nem dá para fingir que se tratava de algum compromisso profissional. Era consumo pessoal puro e simples. E pago com dinheiro do clube. Um clube que hoje acumula dívidas, sofre risco de punição da FIFA, lida com o transfer ban e vê sua imagem sendo destruída por figuras que deveriam proteger a instituição. E o pior é ver que esses mesmos nomes continuam rondando o clube. Muitos são membros vitalícios do Cori. Outros ainda têm influência política dentro da estrutura do Corinthians. É inacreditável como essas figuras permanecem impunes sem qualquer consequência prática. Como se estivessem blindadas por uma rede de proteção mútua que impede qualquer mudança real. Enquanto isso, o torcedor assiste tudo impotente, vendo o clube ser corroído por dentro, como aconteceu com o Cruzeiro anos atrás. E essa comparação com o Cruzeiro é mais do que pertinente. O time mineiro também passou por gestões desastrosas que sugaram o clube até o último centavo, enquanto os resultados em campo ainda mascaravam o caos nos bastidores. Foram títulos da Copa do Brasil, elencos caros, festas no vestiário, mas tudo isso era sustentado por um castelo de areia. Quando tudo desabou, o clube afundou de vez. Quase caiu para a terceira divisão. E hoje, anos depois, ainda sofre com as consequências daquela farra. O Corinthians está trilhando o mesmo caminho. Com problemas graves de gestão, contas atrasadas, um elenco desmotivado e uma presidência que tenta apagar incêndios sem sequer ter o extintor na mão. O atual presidente, que permanece no cargo até o dia 9, luta para manter o clube respirando. Mas como fazer isso se todo dia aparece uma nova denúncia, se cada gaveta aberta revela um rastro de sujeira, se não há confiança, nem controle, nem punição, e enquanto isso o mercado da bola gira? Jogadores como Rony e Gustavo Scarpa entram em disputa judicial com o Atlético Mineiro pedindo rescisão por atrasos de pagamentos. Luizão, zagueiro de 23 anos, aparece como possível reforço para um clube da Série A e há rumores de que pode estar voltando ao radar do Corinthians. Mas quem em sã consciência vai querer vestir a camisa de um clube que não sabe nem quem está no comando? Que jogador vai aceitar uma proposta do Corinthians hoje com toda essa instabilidade, incerteza e desconfiança? Imagina só, você é um atleta, recebe uma ligação dizendo que o clube está interessado, que quer contar com você. E aí você pesquisa, vê as notícias, vê que não tem presidente firme no cargo, que os dirigentes estão sendo acusados de desviar dinheiro, que o clube corre risco de punição por falta de pagamento. O que você faz? Vai topar esse desafio ou vai buscar um lugar mais seguro, mais estável, onde possa simplesmente jogar futebol? E é por isso que a situação atual do Corinthians vai muito além do que acontece dentro das quatro linhas. O time hoje é um reflexo direto do caos institucional que toma conta do clube. Você vê os jogadores perdidos, o técnico tentando montar uma equipe competitiva, mas sem respaldo, sem estrutura, com um ambiente completamente contaminado.
E como é que um elenco vai render em meio a essa tempestade? Como cobrar desempenho de um grupo que não sabe se vai receber em dia, que não tem respaldo, que vê a imprensa noticiar escândalo atrás de escândalo envolvendo justamente quem deveria estar garantindo estabilidade? Enquanto os escândalos se multiplicam, a resposta interna do clube segue tímida, quase inexistente. A promessa de fiscalização, de apuração, de comissões de ética que nunca saem do papel soa como uma piada para quem acompanha de perto. O conselho, que deveria ser a alma fiscalizadora da instituição, parece mais preocupado em manter a própria zona de conforto do que em proteger o clube. E esse é um dos maiores problemas: a estrutura viciada, onde muitos conselheiros estão ali há décadas com relações que se entrelaçam, com alianças que se sobrepõem ao interesse do clube. Gente que não tem coragem de enfrentar os culpados porque no fundo faz parte do mesmo sistema. E no meio disso tudo, o torcedor segue sendo mais prejudicado. Porque é ele quem sustenta o clube. É ele quem lota estádio, quem compra camisa, quem defende o Corinthians na rua mesmo quando o clube é motivo de chacota na imprensa. É o torcedor que segura a bronca, que sente vergonha, que sente raiva, que quer mudança. E que infelizmente assiste tudo de mãos atadas, vendo as decisões erradas se repetirem, vendo os mesmos nomes circularem nas eleições internas, vendo promessas vazias virarem rotina. E olha, a coisa já passou do ponto de alerta há muito tempo. Quando um clube do tamanho do Corinthians tem seu nome envolvido em denúncia por gastos pessoais com verba do clube, quando aparecem notas fiscais que remetem a estabelecimentos que sequer existem no endereço declarado, quando o próprio ex-presidente é acusado de assinar documentos com endereços fantasmas e ninguém dentro do clube toma uma providência prática, é porque o sistema apodreceu. Não é mais uma questão pontual. Não é um erro administrativo. É uma estrutura falida, viciada, comprometida com a autoproteção e não com o clube. E aí você entende por que os protestos da torcida começam a ganhar corpo. A Gaviões da Fiel convocou manifestações. A pressão aumentou. E é esse tipo de atitude que pode forçar uma reação. Porque se depender da cúpula atual, nada vai acontecer. Os conselheiros seguem intocados, muitos dirigentes continuam com acesso aos bastidores e o clube vai sendo empurrado para o mesmo abismo que quase engoliu o Cruzeiro. A única diferença é que ainda há tempo. Ainda dá para mudar. Mas essa mudança precisa começar de dentro. E não é só a parte financeira que sofre as consequências. A reputação do Corinthians, construída em cima de títulos de raça, de superação, está sendo destruída por figuras que só pensam no próprio umbigo. E isso afeta diretamente o que acontece em campo. Jogadores em fim de contrato pensam duas vezes antes de renovar. Empresários ficam reticentes. Atletas que estão em alta no mercado evitam o clube. E tudo isso se reflete em dificuldade para contratar, dificuldade para formar elenco competitivo, dificuldade até para manter os que já estão. E não adianta jogar a culpa no técnico. O Dorival Júnior assumiu a bronca, mas desde o começo se viu diante de um cenário caótico. Uma diretoria enfraquecida, bastidores fervendo, cobrança enorme da torcida e um elenco que não responde. E como vai responder se o clube está sem rumo? Como montar uma equipe vencedora se o vestiário é afetado todo dia por novas notícias negativas? O treinador vira mais um bombeiro tentando apagar incêndio com balde furado. É impossível separar o extracampo do desempenho no gramado. E o pior é saber que tudo isso não é de hoje. O Corinthians já viveu períodos parecidos, mas parece que nunca aprendeu com os erros. Passam os anos, trocam os nomes, mas a estrutura podre continua a mesma. Um clube gigante sendo controlado por figuras pequenas que se aproveitam do poder para benefício próprio, enquanto a instituição sangra. E sangra cada vez mais. Quando a torcida vê que Andrés Sanches usou o cartão corporativo do clube em viagem particular e depois simplesmente diz que confundiu os cartões, fica claro que eles já nem se importam mais com a opinião pública. Não estão mais nem aí. Só se mexem quando são expostos. Quando a imprensa revela, quando a torcida vai para a porta do clube, quando vira escândalo nacional. Aí correm para devolver o dinheiro, para inventar desculpas, para tentar colar alguma justificativa. Mas é tarde. O estrago está feito. E agora com Duílio o rombo é ainda maior. O ex-presidente, que deveria dar o exemplo, está sendo acusado de usar verba do clube para fins absolutamente pessoais. A defesa dele tenta argumentar que houve roubo de documentos, que as notas podem ter sido manipuladas.
Mas a reportagem foi lá, verificou, comparou assinaturas e investigou os endereços. Não tem como fugir. Está tudo registrado, documentado, oficializado. A compra de remédios, as notas de mercado, os gastos em espécie. Tá tudo ali preto no branco. E aí você se pergunta quantos outros gastos assim foram feitos e nunca vieram à tona, quantas notas esquentadas, quantas assinaturas falsas, quantos reembolsos indevidos foram aprovados e principalmente quem permitiu que isso acontecesse, porque Duílio não operava sozinho. Alguém liberou, alguém assinou, alguém acobertou. E é essa teia de proteção que precisa ser desfeita. Urgente. Enquanto isso, o Corinthians precisa resolver pendências graves com a FIFA, precisa reforçar o elenco, precisa tentar reagir no campeonato. Mas como fazer isso sem direção, sem estrutura, sem credibilidade? O torcedor já não aguenta mais promessas. Quer ação. Quer que os culpados sejam responsabilizados. Quer ver mudança de verdade, não maquiagem. Porque de maquiagem o clube já está cheio. É maquiagem no balanço, é maquiagem na gestão, é maquiagem nas desculpas esfarrapadas que os dirigentes dão quando são encurralados. E olha, por mais que o foco esteja agora nos escândalos envolvendo Duílio e Andrés, a verdade é que essa crise é reflexo de anos de gestões questionáveis. Uma sequência de administrações que trataram o clube como se fosse patrimônio pessoal. Que usaram o nome do Corinthians para construir poder, para manter influência, para garantir cargos. E isso destrói qualquer clube. O Cruzeiro é um exemplo claro disso. Foi saqueado até o limite, afundou em dívidas, quase desapareceu. E hoje mesmo com a SAF ainda sofre para se reerguer. O Corinthians está no mesmo caminho se nada for feito. E não adianta vir com o discurso de que é normal, que todo clube tem isso. Não, não tem. E mesmo que tivesse, não pode ser normalizado. O Corinthians é gigante. Tem história, tem torcida, tem uma marca que vale ouro. Mas se continuar sendo tratado como feudo de grupos políticos, vai perder tudo isso. Vai se apequenar. Vai virar apenas um exemplo de como não se administra um clube. Os protestos marcados pela Gaviões da Fiel para o Parque São Jorge são mais do que justos. São necessários. O torcedor precisa ocupar os espaços, precisa cobrar, precisa fazer barulho. Porque só assim esses caras se mexem. Eles só entendem quando o calo aperta. Quando sentem o peso da pressão popular. E é esse peso que precisa ser exercido agora. Porque senão nada vai mudar. E daqui a pouco estaremos contando mais uma história absurda, mais uma nota fiscal estranha, mais um escândalo que mancha o nome do Corinthians. E tudo isso, claro, respinga no elenco. Em quem está lá dentro tentando fazer seu trabalho. Jogador que quer focar no campo, mas se vê no meio de um furacão. Que não sabe se vai receber direito de imagem, que ouve o empresário perguntar se vale a pena continuar, que vê os colegas desmotivados. E como competir assim, como brigar por vaga, por título, por honra, quando o clube está afundado em escândalo, é difícil demais. E a torcida sabe disso. Por isso não se revolta com um resultado ruim aqui, outro ali. Se revolta com a falta de transparência, com a impunidade, com o descaso. O Corinthians é mais do que um time de futebol. É uma paixão que move milhões. E quem mexe com isso, quem desrespeita essa camisa, precisa ser responsabilizado. Porque já passou da hora. E vamos ser sinceros, se não fosse o trabalho da imprensa investigativa, se não fossem jornalistas sérios colocando a cara e indo atrás de documentos, de endereços, de assinaturas, nada disso teria vindo à tona. O clube não se mexe sozinho. Só reage quando pressionado. E esse é o sinal claro de que a mudança precisa ser profunda. De cima a baixo. Passa por uma nova postura dos conselheiros, por uma limpeza geral nos bastidores, por uma reestruturação real da governança. Só assim o Corinthians pode voltar a ser respeitado dentro e fora de campo. E no meio disso tudo fica o sentimento de frustração. Porque o Corinthians não merece isso. A torcida não merece isso. O clube é maior que qualquer dirigente, que qualquer político de bastidor, que qualquer nome envolvido em escândalo. E é por isso que precisa ser defendido com unhas e dentes. Com coragem. Com atitude. Porque se depender de quem está lá dentro hoje, tudo vai continuar exatamente como está. E aí, meu amigo, a próxima tragédia é só questão de tempo.
Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Os corredores do Parque São Jorge ficaram agitados nesta segunda-feira com a notícia que começa a ganhar força nos bastidores do futebol brasileiro. Michael, atacante do Flamengo, estaria em São Paulo para realizar exames médicos no Corinthians. A informação, ainda não confirmada oficialmente por nenhuma das partes, vem sendo tratada como um forte indicativo de que o Timão pode estar perto de anunciar mais um reforço de peso para a sequência da temporada. Michael, que brilhou no Goiás e depois ganhou destaque no Flamengo sob o comando de Jorge Jesus, vinha sendo especulado em diversos clubes desde que seu espaço no time rubro-negro ficou mais restrito. Agora, segundo fontes próximas à diretoria corintiana, o atacante já estaria na capital paulista, onde teria desembarcado discretamente para realizar exames, se aprovado, assinar contrato com o alvinegro. Embora nenhuma imagem oficial tenha circulado até o momento, o boato se espalhou rapidamente entre jornalistas, torcedores e até membros da torcida organizada, que já começaram a movimentar as redes sociais com mensagens de boas-vindas ao jogador. Internamente, o clube mantém silêncio, o que aumenta ainda mais a especulação sobre uma possível contratação. A chegada de Michael pode ser estratégica para o Corinthians, que busca aumentar a agressividade do setor ofensivo e dar mais opções de velocidade pelas pontas. Com características que lembram antigos ídolos do clube, como Jorge Henrique e Romarinho, o atacante de 28 anos pode ser uma peça importante na reconstrução do elenco, principalmente após a saída de alguns nomes experientes. Por ora, trata-se apenas de um rumor, um burburinho forte nos bastidores do futebol. Mas em se tratando de Corinthians, onde o clima político e esportivo é sempre efervescente, rumores assim costumam ter fundo de verdade. A expectativa agora gira em torno de uma possível confirmação nas próximas horas, ou quem sabe até um anúncio surpresa nas redes sociais do clube, como já aconteceu em outras oportunidades. Se confirmado, Michael pode ser o novo nome a vestir a camisa 11 do Timão, trazendo consigo não só sua habilidade, mas também a esperança de dias melhores para o torcedor corintiano. Até lá, resta aguardar, acompanhar os desdobramentos e, como sempre, ficar atento aos sinais vindos do Parque São Jorge. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!